Você já terminou uma sessão onde a aventura era boa, mas ao final a mesa parecia um pouco sem graça? Às vezes a culpa não está nas regras, não está na aventura, sequer está nos jogadores. Existem hábitos de narração que os narradores acabam reproduzindo que mata a imersão do jogo. Eu tenho 3 mudanças simples na forma de narrar e que você pode aplicar hoje mesmo e que fará com que seus jogadores lembrem da sua sessão por muito mais tempo. A terceira dica, eu aposto que você nunca ouviu. Olá, eu sou o Eliabe do Crônicas e Masmorras, narro RPG há mais de 20 anos e é por isso que eu tô aqui hoje, para ensinar vocês que ser um narrador não quer dizer que você deva decorar apenas o livro de regras. Com essas 3 dicas que eu tenho para vocês, vocês vão transformar uma mesa comum em uma mesa extraordinária que fará com que seus jogadores lembrem dela por muito mais tempo. Então, se você é um narrador que quer mudar a sua forma de narrar, fica até o final desse vídeo. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: transforme a resposta padrão em sim. O que é que isso quer dizer, Eliabe? Quer dizer que, para todas as ações que os jogadores tentarem tomar, ao invés de proibir, ao invés de negar, diga sim, certo? Mas é importante que você tenha em mente que a resposta à ação do jogador, ela tem que vir. O RPG é um jogo de ação e de consequência, certo? Então, toda vez que você proíbe o jogador, é como se você tirasse dele o direito de agir no mundo e tirasse dele a liberdade que, em tese, o RPG deveria proporcionar. Então, troque o não pelo sim, mas para toda ação existe uma reação. Coloque isso em mente. Um RPG não é um jogo de impedir ações, é um jogo de permitir ações e deixar que suas consequências, né, sejam resolvidas dentro da mesa, tá? Isso vai trazer para o jogador uma sensação muito maior de pertencimento ao mundo e ele vai ter uma sensação muito maior de que aquele mundo é vivo e responde às ações dele, tá? Essa música. A próxima dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: descreva, não leia. O RPG é um jogo pautado única e exclusivamente na imaginação de todos os jogadores e do narrador também. É necessário que você transmita o máximo de informação possível para aquele jogador. O cérebro humano, ele vai fazendo associações quanto mais descrições você dá. Então, priorize repassar para os jogadores as descrições que envolvam o cheiro, o tato, que envolvam o paladar, se for uma cena em algum jantar ou alguma coisa do tipo. Uh, as texturas, a temperatura, o ambiente, a atmosfera, se ele entra numa sala e sente aquela sala carregada, ou se ele entra num local e se sente leve, que aquele local é um tranquilo, de paz, de leveza. Então, quanto mais você faz com que o seu jogador se sinta naquele ambiente através das descrições, quanto mais você alimenta a imaginação dele através do que você está descrevendo, mais imerso ele vai estar na sua cena. O jogador, ele não quer ouvir apenas uma descrição da sala, ele não quer saber apenas que a sala é uma sala de 15 por 20, que existem escadas à direita ou portas à esquerda e existem estátuas no meio da sala. O jogador, ele não quer saber disso. O jogador, ele quer saber a temperatura, ele quer saber o cheiro, ele quer saber o que é que o personagem dele sente ao entrar naquele lugar. Então, sempre que você for descrever alguma cena, leve em consideração descrever também referências para os sentidos dos jogadores. Agora vamos para a terceira e última dica, que é a mais importante. Essa última dica que eu tenho para vocês vai mudar a visão que vocês têm sobre um problema que ele é inato ao RPG. O que fazer com aqueles jogadores que não gostam de ler o livro, né? O que fazer com aqueles jogadores novatos que não leram 400 páginas para entender sobre o mundo? A dica que eu tenho para dar nesse sentido é:
Mostre o mundo aos jogadores. Ensine o mundo aos jogadores. Não é trabalhando só conceito, dizer o que é um dragão vermelho, diferenciar o que é um dragão metálico, né, do que é um dragão cromático. Não é dizer isso, né? É mostrar isso. Por que não, numa aventura em que os heróis se encontram numa taverna, eles pararem para prestar atenção, sei lá, na apresentação de um bardo, que está falando justamente sobre o embate de dois dragões colossais, um cromático e um metálico. E aí sim explicar um pouco mais sobre as diferenças entre as espécies, né? Mostre o mundo aos jogadores de maneira narrativa. Você acaba trazendo os jogadores para uma visão em que você quer que eles tenham do RPG, do seu mundo, do seu jogo, e vocês acabam imergindo muito mais eles no conhecimento. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que a gente lembra muito mais do que a gente vivenciou do que o que a gente ouviu. Então, o que a gente vive, nossas experiências, a nossa vivência, ela impacta muito mais na nossa lembrança. Então, ensine o mundo aos jogadores jogando, né? O mundo ele precisa ser mostrado, os conceitos do mundo eles precisam ser vividos de certa forma, né? E como eu já falei, os benefícios disso são muitos. Você vai trazer uma maior participação dos jogadores para sua mesa, uma maior curiosidade, um maior envolvimento. Eles vão estar muito mais expostos ao conceito e eles vão ter uma compreensão muito maior do cenário, né? Utilize isso na mesa de vocês. Façam com que os jogadores vivam as experiências do mundo. Não espere que eles leiam 300 páginas para entenderem certos conceitos. Mostre isso no jogo. Você pode mostrar um conceito daquilo que você vai tratar naquela sessão sem eles saberem que você vai tratar aquilo naquela sessão, né? Então você, sei lá, traz um conceito de um dragão cromático e de repente você coloca o dragão cromático no final da sessão. Você vai fazer, porra, ele falou sobre isso. Caralho, um dragão cromático é um bicho da hora. Vou querer ler mais sobre ele. Então, faça com que os jogadores vivam o mundo de vocês, se vocês querem que os jogadores estejam mais imersos no RPG de vocês. Não esperem com que eles tomem a iniciativa de aprender o mundo. Ser um narrador é também ter uma visão de professor, é também incentivar, é também trabalhar de uma forma que você consiga empolgar os jogadores para aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, quando a gente para recapitular, a gente já viu que as 3 dicas são: estabelecer o sim como padrão de resposta, descrever ao invés de ler e fazer com que seus jogadores aprendam sobre o cenário através da narrativa. E se vocês pararem mais ainda para prestar atenção no que foi dito, vocês vão perceber que nenhuma dessas 3 dicas envolve qualquer regra de jogo. Ou seja, pode ser aplicado em qualquer jogo que você esteja jogando no momento. Seja D&D, seja lobisomem, seja vampiro, Daggerheart, enfim. Qualquer jogo você pode aplicar essas 3 dicas, né? Eu garanto para vocês que a imersão dos seus jogadores ela vai aumentar drasticamente e, consequentemente, a diversão, tá? Então conta para mim quais desses hábitos vocês já usam ou se vocês nunca ouviram falar sobre eles. Se quiserem deixar dicas de temas para próximos vídeos nos comentários, eu vou estar lendo. Na seção da descrição existem todas as minhas redes sociais por onde vocês podem estar me acompanhando. No Instagram eu converso sobre RPG todos os dias. E é isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Então, eu espero ter ajudado vocês. Conta para mim aí quando vocês aplicarem essas dicas, que eu vou ficar muito feliz em saber. Até mais.